Olá, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também. Me ajeitar aqui para mais uma aulinha nossa. Aulinha de número... Eu já me perdi nesses números, mas acho que é número 14, se não me engano. Mas, enfim, é um capítulo novo. Capítulo 8 do livro. Confirmar aqui. Isso aí. Tolerância a falhas. Ou tolerância a faltas, né? A matéria, o assunto dessa semana já começa com um pouco de polêmica. Não é nada tão polêmico assim, mas é um termo que, digamos, não existe um acordo aí com 100% dos autores. A gente ouve falar tolerância a faltas, tolerância a falhas, por isso que a gente vai começar o capítulo já desmiuçando esses conceitos na forma que, pelo menos, tem sido visto ultimamente na literatura. Depois desse capítulo, temos mais dois, não é? De serviços web e, por fim, segurança. Tolerância a falhas e segurança aí dos temas mais clássicos, e eu acho que são os que têm as pesquisas hoje mais em evidência, assim, mais aprofundada, devido à importância deles. Claro que serviços web, né, e voltando mais para a parte de sistemas mesmo, da ponta ali de sistemas distribuídos, é o que está mais em voga, que mais evoluiu nos últimos aí 10, 15 anos, aproximadamente. Mas tolerância à falha e segurança, assim, são dois capítulos que é um mundo à parte, né? A gente traz na disciplina, obviamente, como quase tudo que vocês veem durante o curso, para ter uma ideia geral, né? Saber como é que as coisas funcionam, e a partir daí pode ser uma área de trabalho, uma área de pesquisa de vocês. Como eu falei, tolerância à falha tem muita coisa em pesquisa. Inclusive na UFSC, ali na automação, no DAS, né, na automação onde eu fiz mestrado, tem um grupo bem forte que trabalha tanto com tolerância à falha quanto com segurança. Tá joia? Feito aí as aberturas e os cumprimentos, vamos trabalhar. Vou tentar fazer o vídeo fazer aula num vídeo só. Deixa eu olhar aqui a hora. Se eu perceber que vai ficar muito longo, a gente divide. Mas o conteúdo é um pouco menor que os anteriores, apesar de extremamente ou 100% teórico. Mas então vamos antes mesmo de falar da tolerância à falha, e aí o próprio termo, ou a falta, né? Eu devo variar entre os dois. Vou acabar ficando mais com tolerância a falhas, que é como o livro traz. Então, o próprio termo já dá uma ideia. Sistemas distribuídos tolerantes à falha, ou seja, ele pode falhar e mesmo assim ele deve continuar funcionando, né? Em termos gerais, é disso do que trata o tema, é disso que trata essa área tão importante dos sistemas distribuídos. Mas antes da gente ver o que fazer, né, que medidas tomar para se trabalhar com a tolerância à falha, vamos entender o que é falha, né? E junto de falha vem mais outros dois conceitos, que é o erro e a falta, né? E obviamente aí tudo interligado. Então a falha, que seria o final do processo, na verdade, né? Um processo ele é considerado falho se durante sua execução apresentar um comportamento diferente daquilo que foi especificado. Então ele foi um sistema, um processo, foi programado, criado para funcionar de determinada forma. Se ele não está funcionando, ele é falho, ou seja, ele tem uma falha. Um processo correto não apresenta falhas durante todo o intervalo de execução que está sendo observado. E o que faz com que uma falha ocorra? Um erro. Erro é uma parte do estado do sistema que pode levar à falha, né? Toda falha advém de um erro. Não quer dizer que todo erro vai causar uma falha, né? Às vezes, por exemplo, como eu trago um exemplo aqui, durante a transmissão de dados, alguns bits são alterados, são modificados. Então, aquilo ali existem sistemas ou algoritmos para tratar.
Pode ser que, dependendo da quantidade ou da importância, não gere nenhuma falha, mas pode levar também a uma falha. Então, o causador da falha seria o erro. E já o erro, por sua vez, ele advém de uma falta. A causa do erro é chamada de falta, né? Se o erro ele ocorreu devido a algum motivo, e esse motivo a gente chama da falta, que pode ser desde o meio de transmissão, condições climáticas e uma série de fatores. Trago um exemplo prático e conhecido para a gente conceituar ou trazer o conceito para um mundo mais prático. Vocês lembram de um acidente de um avião? Não vou lembrar mais do ano, mas já tem alguns anos. E era um avião francês. Devia ter relembrado essa história, né? Mas eu acho interessante para o conceito, né? Apesar de ser uma tragédia. Mas estava saindo do Brasil em direção à França e ali já sobre o oceano caiu, sumiu. Depois acho que acharam alguns destroços. E o que saiu como causa desse acidente é que os tais dos tubos pitot, né, o pitot, mas acho que é pitot mesmo porque é francês, haviam congelado, né, e isso aí ocasionou falha na aeronave que veio a cair. Então, tubos pitot são sensores de velocidade que são suscetíveis ao congelamento. Foi o que aconteceu. O comportamento esperado é que ele controle a velocidade da aeronave, né? Então, ele vai estar ali externo ao avião, medindo o tempo todo a velocidade atual, informando ao sistema, ao piloto, que vai... é tudo automático, na verdade, né? O piloto está ali para, pelo que eu vejo, para as exceções. Então, para que o avião possa controlar a sua velocidade a partir do que é medido da velocidade externa. Então, o que seria a falha? O sistema de controle não permite aumentar a velocidade, né? Então, falhou porque havia necessidade, mas o sistema ali não consegue aumentar a velocidade. Mas por que isso? Porque está ocorrendo um erro. O avião está a 400 km por hora, por exemplo, só que ele está enviando que está 840. Então, se está 840, ele não precisa aumentar a velocidade, já está ali em velocidade de cruzeiro. Eu não entendo nada de aviação. Eu gosto do exemplo, mas aviação eu não entendo. Parece que traz porque gosta, né? Gosta não, que conhece. Eu acho legal, mas não conheço. Mas enfim, então ele precisava aumentar a velocidade e não aumentou. Falha. O erro, porque ele deveria informar um valor, mas estava informando outro. Então, o valor que estava chegando para o sistema entendeu que não precisa acelerar, está tudo bem. Mas, na verdade, precisaria, o que ocasionou o problema do avião que veio a cair. E por que esse erro ocorreu? Aí vem a falta, o congelamento do tubo pitot. Então, primeira coisa que ocorre, a falta ele congela, ocasionando o erro, fazendo com que esse sensor envie o valor errado, chegando na falha, né? O sistema de controle não consegue alterar a velocidade da forma que deveria. Então, assim a gente consegue entender de forma mais clara o que é cada um desses conceitos para a gente dar sequência aí com o nosso conteúdo. Como lidar com faltas? As faltas, né? E aí junto com o tema de tolerância à falta, a gente pode, além de tolerá-las, né? Além de elas poderem ser toleradas, elas podem ser removidas ou evitadas, né? Então, existem essas três formas de lidar com faltas. Evitar projetar sistema para minimizar a ocorrência. Validação formal, inspeção de código, teste e uso de software. Então, isso aqui, principalmente em sistemas críticos, é feito da melhor forma possível para que, de fato, elas sejam evitadas. Mas a gente sabe que dificilmente isso pode ser 100% garantido. Removidos, uma vez encontradas, podem ser removidas por meio de testes, depuração, substituição de componentes. Não é? Voltando, agora me veio à cabeça, né? A gente está falando de aviação, teve aquele outro problema recente com um modelo, acho que da Boeing. Parece que eu entendo tudo de aviação, não entendo nada. Só coincidência agora que me veio.
Então, foi descoberta também aquela falha de projeto, eu acho. Então, o que que eles fazem? Trazem o projeto, puxam o projeto de volta ali e vão identificar as falhas para poder removê-lo. Então, é outra forma de lidar com as falhas. E a terceira forma de lidar com as falhas, que é o que a gente vai trabalhar, é tolerar, né? Assumir que essas faltas, elas sempre vão existir, né? E a gente deve manter o sistema funcionando mesmo quando elas ocorrerem. Então, tolerar as faltas. Tolerância à falta, sistemas críticos não podem falhar, né? Então a gente tem aí os sistemas do nosso dia a dia que no máximo para nós causa algum incômodo, uma irritação, mas a gente tem sistemas que podem causar riscos de vida, né, desastres, como é o caso de usinas nucleares, aeronaves, até mesmo hospitais, por exemplo. E sistemas críticos que podem gerar também grandes prejuízos financeiros, né, como o sistema bancário ou sistemas, né, grandes sites de comércio eletrônico. Imagine a Amazon da vida, ou trazendo para o nosso contexto nacional, um Americanas, Magalu, Submarino, fora do ar. Então imagine o tamanho do prejuízo que isso ocorre. Então, tais sistemas críticos, a tolerância à falha deve ser um investimento prioritário. Sistemas distribuídos são suscetíveis a falhas parciais. Alguns componentes de sistemas podem falhar e garantir um funcionamento correto garantir que o funcionamento correto depende de detectar, tolerar e recuperar essas falhas. Motivos: falhas de hardware, bugs de software, erros de transmissão, etc. O que que se define, né? O que que faz com que a gente defina um sistema como confiável? Então, existe uma relação muito forte entre ser tolerante à falha e ser confiável. Para um sistema crítico é desejado que ele possua essas propriedades que o definam como confiável, que são conhecidos como segurança de funcionamento, ou, agora eu vou ter que praticar o inglês, são palavrinhas bem chatas. Dependable. Então, são 4 principais características, né, que definem como o sistema sendo confiável: disponibilidade, confiabilidade, segurança e facilidade de manutenção. Disponibilidade e confiabilidade são muito parecidos, mas tem sim uma diferença. A disponibilidade ou availability, eu não vou falar essas palavras mesmo, não, é muito cruel. O sistema sempre estará pronto para ser usado. Disponibilidade, está disponível a qualquer momento que você precise, você vai acessar o sistema, ele vai estar disponível. Confiabilidade, o sistema pode ser executado constantemente sem apresentar falhas. Então parece que os dois se confundem, mas a disponibilidade é naquele exato momento de você acessar, ele está disponível. A confiabilidade, ele requer um tempo, né? Ao longo de um determinado tempo, esse sistema não apresentar nenhuma falha. O livro, por exemplo, traz um caso assim: se você tem um sistema que ele não cai ao longo de todo o ano, mas durante uma semana ele para manutenção, o que quer que seja, ele possui uma alta disponibilidade, né, e uma baixa confiabilidade. E se eu tenho um sistema, né, que a cada hora ele cai por 1 milissegundo, ele não para nunca, mas a cada hora ele cai por 1 milissegundo, ele tem uma alta disponibilidade, mas aí ele tem uma baixa confiabilidade, né? Porque ele vai estar executando sempre naquela hora ali, vai ter uma quedazinha. Então é uma diferença bem sutil, mas que existe. Segurança, se o sistema vir a falhar temporariamente, isso não resultará em catástrofe, né? Então ele tem que garantir, por exemplo, no caso de um avião, que se não sei dizer se isso é o mais importante, mas me parece, né, dos critérios. Tem que garantir que se um sistema falha, né, todo o resto vai seguir funcionando para que o avião não caia, por exemplo. Então, esse é o critério de segurança.
E facilidade de manutenção, indica o quão fácil o sistema que falhou pode ser recuperado, né, também mantendo o seu funcionamento. Então, atendendo esses quatro pré-requisitos, essas 4 características, a gente tem um sistema dito como confiável, né, nas suas propriedades de funcionamento. E as falhas, né, aqui a gente classificou as características desejáveis. Agora a gente vai classificar os tipos de falha, né? Aqui são muitas classificações, né? Aqui a gente viu como tolerar, como as falhas podem ser, como a gente pode lidar com falhas, né? Se evitando, removendo ou tolerando. Aqui as características desejadas. E aqui a classificação das falhas, porque elas podem ser permanentes, né, se ela simplesmente, se o sistema, se o processo simplesmente para, né, ao longo de um determinado tempo, e aí geralmente é problema de hardware, né, de um computador que desliga, ou um software de computador que trava, realmente precisa ser reinicializado, e em grandes sistemas isso leva tempo. Então essa seria a permanente. A intermitente, que ela é irregular, digamos, é a mais chata, é a que mais incomoda, porque geralmente é a mais difícil de ser detectada, né? Por exemplo, a permanente pode trazer acarretar em grandes problemas, mas você sabe que o servidor parou, você vai lá, vai trabalhar em cima disso, né? Seja substituir alguma peça de hardware, substituir a própria máquina, ou fazer alguma atualização de software, mas você sabe que ocorreu. A intermitente, por exemplo, um conector, né, com mau contato, um conector de rede, né, pode estar lá falhando de vez em quando, dependendo do movimento ali da sala onde está funcionando. Então ele pode estar funcionando, de repente para, aí volta, e funciona, fica mais uma semana que para, volta, fica mais um mês funcionando, para e volta. Então esse tipo de erro, esse tipo de falha, ele é bem incômodo, porque ele é de difícil diagnóstico, né? O livro também brinca que quando você vai chamar o especialista, o negócio não está funcionando, toda vez que o especialista chega, a coisa está funcionando normal. Piadinhas à parte, isso é bem comum. E a transitória, que são eventos raros, né, que pode ocorrer uma vez na vida, né, e nunca mais se tornar a ocorrer, como um evento da natureza. É um pássaro que bate numa antena, um raio que caiu e deu uma queda, uma sobrecarga, sei lá. Mas a transitória, ela é mais rara e não chega a ser um problema, porque ela ocorre, né, muito eventualmente. Tipos de falhas, né? Aqui classificação. Agora a gente tem os tipos de falha, né, entre as mais comuns e as não tão comuns, e as que causam mais efeito. A falha do tipo queda, né, que também é conhecido como parada, o processo ele simplesmente para de funcionar de uma hora para outra, mas ele vinha funcionando corretamente, né? Ela está muito interligada com as falhas do tipo permanente, né? Você tem um sistema estável funcionando, mas simplesmente do nada ele para. A omissão por recepção, tem 2 tipos de omissão, né? As omissões por recepção e por envio. Por recepção, o processo simplesmente não recebe as mensagens enviadas a ele, né? E aí geralmente pode ser por uma falha que ocorre de forma muito rápida, e naquele momento que ele receberia a mensagem que daria um retorno de ok, né, confirmando o recebimento, ele não está ativo nesse momento. E a omissão de envio, o processo falha em enviar a mensagem que espera que ele venha. Então, esses 2 tipos, eles têm uma característica de muita instabilidade. E a arbitrária, que é, digamos, a mais complexa e a que mais se trabalha em cima dela, o processo ele continua a funcionar, porém produz uma saída incorreta, que também são chamados de falhas bizantinas. Então, em termos de tipos de falha, a que recebe maior investimento em termos de pesquisa, né, que se encontra mais trabalho, seriam as arbitrárias, que inclusive tem algoritmos dos generais bizantinos, que a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, né? E aí até eu
falo rapidamente o porquê desse nome, né? E aí, vendo esses tipos de falha, a gente pode se perguntar qual o tipo de falha para o caso dos tubos pitot. Não é? Seria uma queda, uma parada, o processo estava funcionando, mas para de funcionar quando ele vinha funcionando corretamente, o processo para de enviar mensagens, ou o sistema recebe e não confirma a mensagem, na recepção não é o caso, para de enviar, eu também acho que não, porque ele segue enviando, né? Se a gente voltar aqui, ele está enviando o valor errado, na verdade. Ele continua funcionando ali de alguma forma, só que ao invés de enviar, nesse caso aqui, no exemplo que eu dei, ao invés de ele enviar os 400 km por hora para que o sistema possa elevar a velocidade, ele segue enviando 840 porque congelou. E aí a gente tem um caso de uma falha bizantina, né? E aí a gente vai entender as estratégias necessárias para a gente poder, para que o sistema seja tolerante à falha, ainda mais a gente classificou aqui como sendo um sistema crítico. Tá joia? Então, qual tipo de falha? Arbitrária. Redundância, né? Então, a gente passa aqui de uma parte introdutória, onde a gente classifica os conceitos básicos do que é uma falha, uma falta, um erro, né? De como que faltas podem ser tratadas, lidadas, e aí a gente foca na tolerância a elas, classifica, né, principalmente como sistemas críticos que merecem ainda mais um investimento maior nessa parte da tolerância. A gente define o que é o sistema confiável através de alguns critérios, né, de algumas características exigidas a isso. Classifica as falhas, né, entre permanente, intermitente e transitória, os tipos de falha. Então, com todas essas classificações e conceituar, às vezes dá umas travadas. A gente agora parte para as estratégias, né? De que forma os sistemas podem ser, o que aplicar para que os sistemas possam ser tolerantes a falhas. A técnica mais tradicional, mais comum e mais utilizada de fato é a redundância, né? E essa redundância ela pode ser em vários sentidos, né? Para sistemas que devem ser tolerantes à falta, a técnica fundamental é a tolerância. Então aqui a gente tem três tipos: a tolerância de informação, a redundância de informação, redundância temporal e redundância física. Os nomes aí também já dão uma ideia do que pode ser feito. A redundância de informação é a inclusão de dados sobressalentes, digamos aqui, inclusão de bits extras em blocos de dados, de forma a permitir recuperar corretamente o bloco, mesmo se alguns bits foram corrompidos. Então, existem alguns algoritmos clássicos, como o código de Hamming e o código Reed-Solomon, que prevêem esse tipo de estratégia, né? Então, nos dados a serem transmitidos, você acrescenta bits extra para o caso de alguns deles serem corrompidos, e aí podem ser recuperados. Então, você está colocando informação a mais, redundância de informação. A redundância temporal é uma estratégia bastante utilizada em alguns contextos, principalmente, ou não vou dizer principalmente, mas muito comum na área de redes, né? Repetir uma ação várias vezes até ter certeza que foi executada. Adequada para faltas intermitentes ou transitórias, né? Lembrando quais são os tipos de falta: permanente, intermitente e transitória. Para falta permanente, repetir uma ação não vai adiantar de nada, né? Se o servidor lá cair, você vai mandar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não vai te resolver. Mas se foi aquela falha intermitente, que ocorre de tempos em tempos, ou principalmente a transitória, que ocorre uma vez na vida, a redundância temporal resolve. Então, sistemas de transações, né? Uma transação por alguma falhinha pode ser abortada, você repete, então isso resolve. E o TCP, né? E a gente sabe que faz parte do TCP
esse reenvio das mensagens no caso de falhas. Então, isso seria uma redundância temporal. E a redundância, né, quando a gente fala em redundância no mundo da computação, a mais comum, de fato, talvez, né, eu falo mais comum ao longo da minha vivência e já de alguns anos de computação, mas é a redundância física, né, para quem trabalha em ambientes aí de CPD, de estruturas de rede e de TI, de empresas grandes principalmente, a redundância física ela é muito comum. E a redundância física, primeiro remete a hardware, né, mas não necessariamente só hardware, mas também software, né. O livro ele se referencia como equipamento ou processo. E a gente vai ver que em sistemas distribuídos, a redundância de processo, ela é mais evidente, mais trabalhada do que a própria redundância de hardware, que foge um pouco até da parte de sistemas distribuídos. Então, a gente foca mais os algoritmos de estudo em redundância de processo. Né? Então, tem uma redundância clássica que a gente vai citar um exemplo agora há pouco, que é essa redundância modular tripla, ou TRM, que é uma proposta já, quando a gente fala clássica, né, já remete a também a alguns anos, e de fato ela já é antiga e é aplicada em várias situações, muito aplicada inclusive em circuitos digitais, que é o exemplo que eu trouxe aí do livro. O RAID, né, que é também muito comum em ambientes de CPD, de TI, né, que você a redundância de discos, né, que a gente falou de RAID, acho que na primeira aula. E aí outras mais do comum do dia a dia, né, saindo um pouco da computação, em sistema de aviões, né, devido à criticidade. Em esportes, eu achei interessante, esse aqui eu nunca tinha pensado, na questão dos juízes, né? A maioria dos esportes tem mais de um juiz para que se um... E agora tem o VAR, né? Ainda tem mais esse. Se um juiz falha, os outros possam, né, eles em conjunto ali, votar, discutir para que seja revista a situação. E esse aqui eu já tinha ouvido falar, né, fora desse contexto, mas o livro também traz esse de volta, o corpo humano, né? Que possui a redundância aí de alguns órgãos, né, desde olhos, ouvido, pulmão, rim, que mais tem de dois? Perna e braço eu não vou colocar como redundância, que ia ser complicado só com um, né? Mas esses outros a gente sabe que consegue sobreviver só com um deles, né? Então também seria um exemplo de redundância física. Achei meio macabro, mas não deixa de estar correto. Então, o que é essa redundância modular tripla, né? Por que eu vou citar ela se trago um exemplo aí mais parecido com circuitos digitais? É que tem um esquema aí de... Um esquema. Mas existe um esquema de votação, né? Para que, diante de uma situação onde a maioria escolhe um resultado, esse resultado é tido como verdade. E isso é utilizado em vários algoritmos, inclusive no bizantino ali que a gente falou, que vai ver daqui a pouco. Mas imagine um sistema tradicional, um circuito aqui onde a sequência ela é simples. Aqui eu tenho aqui em cima, né, o A, B e o C. Se qualquer um desses nós do circuito falham, todo o sistema falha. Não adianta A dar o resultado, B também, C falhou, morre. A falhou, nem chega nem bem C. A funcionou, mas B falhou, não chega a C. Então, nada tolerante à falta, né? Já esse sistema de baixo, como é que funciona? Eu tenho cada um desses nós, eu tenho ele replicado, né? Eu tenho a redundância de 3 elementos de cada um deles, né? O A1, A2, A3 fazem a mesma coisa. B1, B2, B3 fazem a mesma coisa entre si. C1, C2, C3 fazem a mesma coisa entre si. Então, aqui é permitido a gente que, por exemplo, o A1 aqui falhe. A2 e A3 vão dar o resultado. Vejam, A2 e A3 dão resultado para... Todos dão resultado para esses Vs, né? Que são os votantes. Digamos que A1 não deu um resultado ou deu um resultado diferente de A2 e A3.
ele vai identificar que os outros aqui vão identificar que deu diferente, e aí a maioria vai ficar com o resultado que for mais comum. Então só vai passar para frente o resultado de A2 e A3 que devem ser iguais, prevalecendo em cima do resultado de A1, né, que veio errado. Então B1, B2, B3, por mais que um dos A tenha falhado, vão receber os mesmos valores. E assim por diante, né? Qualquer um dos B pode falhar, então através da votação eles vão perceber, né, que um deles tem um resultado diferente, dois tem igual, fica a maioria, passa para frente só o resultado da maioria. Então é um sistema tolerante a faltas, como eu falei, já vem sendo aplicado na indústria, inclusive, de forma muito comum, né? Eu lembro sempre da parte de circuitos digitais, né? Onde você tem essa redundância de circuito, então a falha de um circuito vai permitir que o sistema continue funcionando normalmente. E os outros nem saibam, né, que esse circuito falhou. Então, como é que agora, a partir de agora, a gente já sabe a principal técnica, né, digamos assim, da tolerância à falha, que seria redundância. A gente viu que existem alguns tipos de redundância, né, da informação temporal e física. Eu já meio que dei um spoiler de que para sistemas distribuídos a redundância física de processo é a mais comum. Então vamos ver o que a gente tem em relação a isso, obtendo tolerância a faltas em sistemas distribuídos. A proteção contra falhas de processo é conseguida através da replicação de processos em grupo, né? Então está aqui a replicação, ou seja, a redundância de processos, né? Então, dentro daquele grupo dos físicos, dentro da classificação de redundância física. E o que se faz é criar grupos com esses processos replicados. E aí, cada grupo desse criado, esses processos eles são todos idênticos, né? Então, são criados vários grupos, cada grupo com vários processos idênticos que fazem exatamente a mesma coisa. Então a gente tem a garantia de que toda mensagem que é enviada a esse processo, que deve ser visto como um único, a esse grupo, perdão, que deve ser visto como um único processo, chegando a mensagem para esse grupo, chega para todos os processos. Assim, se um processo falhar, a gente tem todos os outros processos ali dentro que podem se encarregar de processar a mensagem. Tais grupos são extremamente dinâmicos, carecendo de uma gerência. Então, existem sistemas gerenciadores desses grupos, porque a todo tempo tem grupo sendo... fala grupo, remete a... falando das redes sociais, né? Mas a todo tempo tem grupo sendo criado, grupo sendo extinto. Processos, eles podem pertencer a mais de um grupo, né, de forma bastante natural. Esse processo também eles podem entrar e sair de grupo a todo tempo. Por isso esses sistemas eles carecem que haja um gerenciador, né, para esses grupos. A finalidade é permitir que processos tratem conjuntos de processos como uma única abstração. É o que eu falei agora há pouco, de que quando se envia uma mensagem a um grupo, é que aquilo seja abstraído. Não, eu estou enviando para um processo. Se ali dentro tem 1, 2, 10, 100 processos que fazem a mesma coisa, para mim ótimo, eu vou estar mais resguardado em relação à possibilidade de falhas no meu sistema. E aí a gente tem, de forma mais geral, duas possibilidades de como esses grupos eles são organizados, né? Seriam as duas principais aplicações. Grupos planos, ou flat groups, ou grupos hierárquicos, né? Tá aqui em inglês, como sempre eu reforço que eu pego do livro original. Vou pegar com qualidade o hierarchical group. Qual a diferença entre eles, vantagens e desvantagens? O grupo plano, todos são iguais, né? Todos os... Sim, eu falei que todos os processos eles são idênticos, né? Isso tanto faz para os dois tipos de grupo. A diferença é que aqui no grupo plano eles têm os mesmos papéis. Todos têm o mesmo poder e a tomada de decisão entre eles
é coletiva. A grande vantagem é que não tem um único ponto de falha, né? Se um processo caiu, falhou, morreu, tem todos os demais que fazem a mesma coisa e o sistema segue funcionando perfeitamente. Já como desvantagem, a gente tem a complexidade para a tomada de decisão, já que a decisão ela é coletiva, né? Então aqui a gente precisa de um investimento maior nos algoritmos de tomada de decisão. E aí a gente tem características no extremo oposto no grupo hierárquico, né? A gente tem mais uma vez processos idênticos, só que a gente tem um chefe, um líder, né? Parece aí o trabalho que vocês têm para fazer de eleição, né? Dentro de uma rede. Mas é o caso aqui, ele tem um coordenador, né? Só um deles é coordenador e os demais são trabalhadores, né? Workers. Então, a facilidade aqui é que o coordenador fica responsável pelas tomadas de decisão. Então, todo pedido que chega é para ele e aí ele encaminha para o processo que ele acha que está mais disponível ou que vai atender melhor aquela requisição. Ótimo nesse sentido, né? Já que no outro esse é um ponto meio complicado. Por outro lado, né, como eu falei, eles estão no extremo oposto aí de vantagens e desvantagens. Ele tem um ponto de falha, não é? Se o coordenador falha, então todo o sistema aqui para, requerendo ou a necessidade de a escolha de um novo coordenador. Mas enfim, existem essas duas possibilidades da organização em grupo. Mascaramento de falhas e replicação. Aqui eu trouxe um exemplo de uma falha, né, sem replicação, sem redundância. E eu trago isso porque eu vivenciei esse blackout lá em Floripa em 2003. E na época eu estava tendo disciplina de sistemas distribuídos e o professor ele usou obviamente na hora, né, esse caso para falar de tolerância à falha. E no caso, a gente ficou uma semana ali sem aula, e no retorno é que ele usou esse exemplo. Então, isso marcou tanto o momento ali do blackout, que foi terrível. Bem, a gente passou por um desse aqui também esses dias, né? De 4 dias, porque no meu bairro a gente ficou um dia só, mas aí bairros ou cidades como Freiburg e Caçador, acho que 4, 5 dias, já nem lembro mais. Mas marcou, né, pelo fato e também pela aula. Então eu sempre trago esse exemplo. O agrupamento de processos idênticos permite mascarar um ou mais processos falhos, né? Então o que aconteceu ali naquele incidente? Tinha simplesmente uma rede de transmissão de energia ligando a ilha ao continente. Aquela rede, acho que na manutenção, pegou fogo, explodiu, sei lá o que foi. Então foi interrompida a transmissão por ela, toda a ilha de Florianópolis sem energia por 4, 5 dias também, já não lembro mais. A diferença é que naquela época eu morava sozinho e tinha poucos recursos, então acho que por isso foi um pouco mais sofrido. Então, se a gente tivesse uma redundância física, e no caso de hardware, um processo desses, né, um item desse falhar, a falha como um todo seria totalmente mascarada e seria imperceptível, né? A independência de falhas é quando se busca evitar faltas que afetem todo o processo, né? Que seria nesse caso. Se houvesse a redundância, a tolerância a falhas no sistema da rede elétrica ali, né, interligando o continente e ilha, né, a interrupção de uma falha não seria percebida, e ela não afetaria os demais processos, e, consequentemente, não seria percebida no sistema como todo. Eu não teria sofrido esse trauma, mas também não teria um exemplo tão legal aqui para trazer para vocês. E a nossa aqui, né, pensando agora, não foi muito diferente, né? Das torres ali, acho que foi na região de Campos Novos. Talvez a diferença é que ali era um sistema que era para ser muito mais robusto, e aí veio um evento da natureza que a gente talvez pudesse classificar como, cadê ele aqui?
transitório, né? Ocorreu uma vez na vida, mas, enfim, que deu um grande incômodo aí para toda a população aqui da região. Mas também seria uma situação semelhante. E aí, em termos de replicação, a gente tem duas possibilidades, né? Então, aqui a gente viu da organização em grupo, né? Como é que eles podem ser organizados, principalmente em relação à tomada de decisão, né? Que é o que torna um mais complexo e o outro mais simples. E aqui, como é feito a replicação. Aí também a gente tem duas possibilidades, uma replicação passiva e uma replicação ativa. Na replicação ativa, a gente tem também a figura em destaque, né, que seria um processo primário, e os demais processos seriam os processos backup. Então, sempre vai ter esse primário, ou mestre, também como é chamado, e as demais são as escravas ou backup. Clientes interagem sempre com a réplica primária, então ela que sempre vai atender a todas as requisições vindas dos clientes. E a cada processamento, a cada atualização realizada por esse processo, ele tem que manter os backups atualizados. Por quê? Porque se ele vir a falhar, um dos backups assume, ele tem que estar no mesmo estado, né? Ele não pode ser permitida a situação de que ele caia e um processo que assuma regrida no estado em que o sistema se encontrava. Então está aqui, se o primário falhar, então os backups é promovido a primário. E aí, obviamente, mais uma vez aqui, algoritmo de eleição, né? Aí reforça aí a importância. E no caso, também interessante a resolução ali do trabalho de vocês. Tá joia? Então temos vários processos. Um toma a frente, recebe todas as requisições, mas mantém todos os demais, que a gente chama de backup, atualizados para estarem prontos, entrar em ação no caso de falha do primário. Já a replicação ativa, aqui a gente tem todos os papéis, todos os processos com o mesmo papel atuando em paralelo, né? Que aí remete muito a essa organização aqui, enquanto a passiva se aproxima dessa aqui tendo uma figura de destaque e as outras ali prontas para assumir. Aqui a gente tem um grupo plano, uma replicação ativa, onde todas em paralelo executam a mesma coisa. Dado o estado inicial e uma sequência de pedidos, todos os processos irão produzir a mesma sequência de respostas e irão terminar em um mesmo estado final. Todas as réplicas processam os pedidos de forma independente, porém apresentam respostas idênticas. Nada precisa ser feito se uma réplica falhar e ainda houver mais réplicas ativas. Então essa aqui ela se torna um pouco mais eficiente, porque elas já estão prontas ali, elas já estão funcionando, elas não precisam assumir, não precisam fazer nenhum processo de eleição para identificar ou escolher um novo mestre, um novo nó primário. Não, todas elas são iguais, hierarquicamente falando. A diferença aqui é que requer mais recurso, para você ter tudo funcionando aí em paralelo, mas se torna mais eficiente. Sistemas replicados tolerantes à falha. Então, aqui quanto a gente chega, para a gente ter um sistema tolerante à falha. O sistema é dito tolerante a K falhas, a X falhas, a um quantitativo de falhas, se continuar a funcionar corretamente, mesmo se K réplicas de N falharem. Então, assim, N seria o total. Para ele ser dito tolerante à falha, ele tem que conseguir suportar até a quantidade K de réplicas, Então, se ele for, a quantidade aqui for igual a maior ou igual a K mais 1, ou seja, pelo menos igual a quantidade de falhas, de faltas, mais 1, que seria ele é considerado tolerante, Então, a gente só precisa, em resumo, a gente traz a matemática aqui, mas em resumo, o que isso quer dizer?
que de todo o conjunto do sistema, basta que pelo menos um se mantenha funcionando, então ele é considerado tolerante à falha. Já para as falhas arbitrárias, que a gente vai agora ver um exemplo, para as falhas bizantinas, aí tem que ser a maioria, né? Tem que ser aí a metade mais um, por isso que tem que ter o dobro, né? A quantidade total de nós tem que ser o dobro de falhas mais um. Então, isso seria a maioria. Então, a premissa, todas as mensagens serão processadas na mesma ordem por todos os processos. Então, é só a premissa para que isso aqui seja considerado verdade. Então, o que é o tal do problema dos generais bizantinos? Já é um problema também clássico. Vejam aí que Lamport, o mesmo que trabalhou bastante com o sincronismo, estudou isso em 1982. Nossa, professor, velho, né? A computação evoluiu, sim, muita coisa evoluiu, mas isso ainda continua em voga, como tantas coisas, né? Na nossa computação. O que mais se atualiza ali é a ponta, a base da computação, ela mudou muito pouco desde do seu surgimento. Mas a história dos generais bizantinos, né, o que se conta, a analogia que se fez, é que no reinado bizantino, ali, século 4, 5, 300 alguma coisa, 400 alguma coisa, no Império Bizantino havia muita traição, né? Desde o alto escalão ali do exército, seus generais e comandantes, havia muita disputa de poder, né? Parece que a história não muda, mas havia muita traição em relação aos comandantes, em relação às ordens. Um dia faça ataque, o outro dia não ataque, e a peãozada lá na ponta sem saber o que fazer. Então, quando se percebeu que em sistemas distribuídos ocorriam situações nesse sentido, né? Você tem vários processos e nem sempre esses processos estarem em acordo do que deve ser feito. E esse problema foi estudado, né? Foi normatizado, digamos assim, e ganhou o nome do problema dos generais bizantinos. Aqui trago só um exemplo inicial para a gente ir para algo mais detalhado. Surgiu a necessidade de consolidar sinais e sensores de altitude replicados em um avião, né? Então, um sensor é muito arriscado, né? Como a gente viu ali no caso do Pitot, né? Tubo Pitot. Falhou, né? Ocasionou um desastre. Tendo mais de um sensor, como saber o valor correto, dado que alguns desses podem falhar, né? Então, esse é o problema, a falha bizantina, né? Quem que está falando a verdade, né? As informações que estão vindo, digamos, a velocidade. Vamos voltar ali para o Pitot. Um informou que está 840 e os outros dois informaram que está 400. Tá. E quem que está falando a verdade? Será que não será que dois falharam ali? E por que esse outro está falando 840? Então, daí a necessidade extremamente importante de se estudar esse problema. Então, vamos através de uma analogia, que essa analogia não está no livro do Tannenbaum. Ele traz outro exemplo ali que eu acho que não é muito didático. Então, esse aqui eu busquei no livro do... acho que foi no livro do Cullore, salvo engano. Depois eu confirmo isso com vocês, se for necessário. Então, já que o problema de generais bizantinos, né, vamos trazer a analogia que é feita com a guerra, né? Que tipo de situação, né, que inclusive levou a ganhar esse nome. Então, a gente tem um cerco ao inimigo, e existem N generais, cada um liderando uma divisão do exército bizantino. Então, imaginem um exército gigantesco, ele tem várias divisões, e cada divisão dessa precisa de um comando, que são os seus generais. Então, nós temos N divisões, N generais. Todos os generais conversam entre si através de mensageiros, né? Então, um general toma uma decisão ou quer enviar uma informação, envia por mensageiros até chegar em todos os generais.
Após observarem o inimigo, todos os generais devem chegar a um acordo comum. Devemos atacar ou partir em retirada. Então, esse é o problema. Eu tenho meu exército, tenho as divisões e tenho vários comandos, né? E então, esses comandos, eles têm que chegar a um acordo, né, comum, para que eles decidam, né? Tem duas opções. Ou a gente ataca, ou a gente volta, né? A gente parte em retirada. M generais podem ser traidores e enviam informações incorretas a fim de evitar que generais leais cheguem a um acordo, né? Então aí começa toda a história do porquê fazer uma referência a bizantino, porque segundo conta a história, ocorria bastante isso. Se é verdade, eu já até imagino que seja assim. Mas se é verdade ou não, para a nossa analogia e para o que acontece de fato em sistemas distribuídos, ela funciona muito bem. Então, desses N generais, uma quantidade, né, menor ou igual, uma quantidade M de generais podem ser traidores e podem enviar informação incorreta, né? Ou seja, geralmente contrária, né? Se uma maioria queria partir em retirada, ele dizer que é para atacar, ou vice-versa. Então, os generais traidores a gente vai identificar com esse Lego do mal aqui. Algoritmo executado em paralelo por N vezes. Dos N generais, 1 é o comandante e N-1 são seus subordinados. O comandante envia uma mensagem para cada um dos seus subordinados. C1, todos os subordinados obedecem à mesma ordem. C2, condição 2, se o comandante for leal, então todos os subordinados leais obedecem à ordem dada por ele. Se generais só podem se comunicar através de mensagens orais, então só é possível chegar a uma solução se mais de 2/3 dos generais forem leais, ou seja, a maioria. Com 3 generais, se um deles for traidor, então nenhuma solução é possível, né? Se você tem apenas 3 generais e aí, se um deles já é traidor, então não dá para a gente ter nenhuma solução. Então vamos para um exemplo gráfico aqui para a gente entender. Então eu tenho um comandante aqui que ele manda mensagem, atacar, né? Então chega aqui para o subordinado 1 a mensagem atacar, e aí esse subordinado 2 recebeu a mensagem atacar, mas manda a mensagem de retirar. Então ele tem ele não tem uma maioria de informação, né? Não tem os 2/3 lá para decidir se ataca ou decide, já que está meio a meio. Metade diz atacar e metade diz retirar. Da mesma forma que o traidor pode ser o comandante, né? O comandante geral, que diz para um atacar e diz para o outro retirar. Esse aqui, vejam que são do bem, né? Estão felizinhos sorrindo. Replica a mensagem de retirar e para esse, mais uma vez, chega que uma metade diz atacar e outra diz retirada. Então existe aí a necessidade de um quantitativo mínimo para que possa ser tomada a decisão. Então, em ambos os casos, o subordinado 1 não consegue decidir qual ordem seguir e quem é o traidor. A solução, N, que é o quantitativo total de soldados, ele tem que ser pelo menos, né, aquela maioria de 3M mais 1, né, 3 vezes a quantidade de generais mais 1. Então, você tem aí uma garantia de maioria. Premissas. No sistema de mensagens orais trocadas entre os generais, toda mensagem é enviada corretamente, né? Para a premissa 1, toda mensagem é enviada é entrega corretamente. Premissa 2, o receptor da mensagem sabe quem enviou. Premissa 3, a perda da mensagem pode ser detectada. Se não enviar a mensagem, assume-se a ordem de retirar. Ou seja, processos síncronos, continuação ordenada e unicast através da comunicação é limitado. P1 e P2 previnem que um traidor interfira na comunicação entre dois generais. P3 previne que o traidor atrapalhe o acordo, simplesmente não enviando mensagem. Objetivo: cada general deve construir um vetor de tamanho n, sendo que se o general I é leal, então o vetor de I recebe o valor de I. Caso contrário, o VI fica como o vetor de I fica
indefinido. VI é o valor fornecido pelo general I aos demais generais. Aquele valor que for considerado pela maioria é o valor a ser assumido pelo general. Então, aqui na representação, o que a gente tem? Eu tenho um comandante, então eu envio a minha mensagem, monto aqui o meu vetor. Agora a gente vê que precisa dar, né, a solução de ter a maioria lá garantindo os 2/3. Eu envio a mensagem para os 3, então o soldado 2, 3 e 4 recebem a mensagem A, né? Então tá aqui. O soldado 2 envia a mensagem A, né, para o 3 e para o 4. O 4 envia também a mensagem A para o próprio 2 e para o 3 também. Já o 3, o que ele faz? Envia o A de atacar, né? Envia o R de retirada para Enes. Então, nesse momento, como a gente tem a maioria, né, das mensagens transmitidas como A, é tomado como verdade. Então, o 3 que enviou o R como mensagem retirada é identificado como traidor, né? Aqui a gente tem uma situação onde o traidor é o próprio comandante, né? Ele manda para 2, ele manda a mensagem atacar, e para o outro, para confundir, ele manda a mensagem de retirada, né? Aí o que acontece? Como 2 deles, né, maioria mais uma vez, recebe a mensagem de atacar, eles repassam para frente, e aí o 3 que recebeu uma mensagem retirada, mas aí recebeu dos outros 2, então veja como isso aqui é legal, né? Esses 2, beleza, receberam de atacar, então é a mensagem verdadeira, problema algum. Mas esse recebeu a mensagem de retirar, né? Se não fosse pelo algoritmo, né, esse aqui manteria essa mensagem retirada e passaria para frente. No entanto, né, o que acontece, ele recebeu também a mensagem de atacar, o que torna a mensagem de atacar maioria, né? Então, 2/3 aqui de cada 3 mensagens, 2 sempre foram de atacar e elas permanecem como maioria e como valor verdadeiro. Então, o algoritmo bizantino, ele tem várias aplicações práticas. Talvez fosse também algo interessante para a gente trabalhar com implementação, né? Mas aí eu já passei para vocês da parte de sincronização. Pois é, isso aqui seria bem legal. Quem sabe, né? Tá na minha cabeça aí o segundo trabalho sendo em web service, mas esse aqui também seria interessante. Vou pensar e aceito sugestões. E aí a gente pode conversar um pouco mais sobre esse algoritmo. Na verdade, hoje é mais para trazer uma ideia mais geral para vocês conhecerem, né, já que se trata de um algoritmo clássico. Esse é um capítulo que ele é um pouco mais curto, não é? Então a gente consegue fazer aí em uma única aula. Tá joia? Então a gente encerra por aqui. Acabei não interrompendo, mas acho que o vídeo não vai ficar tão longo assim. Tá joia? Na próxima semana, então, a gente se encontra com a entrega do trabalho. E na sequência, aí a gente retoma com serviços web, aí fazendo, eu acho que aula síncrona, né? Já tem um tempo que a gente não se encontra. Tá joia, gente? Um grande abraço. Até a próxima.